Descubra a oração transformadora, 7 passos divinos para um dia incrível em Deus. No terceiro ano de Joaquim, quando a terra de Israel se via ameaçada e o povo temia pela sua segurança, um jovem chamado Davi se dedicava a cuidar das ovelhas de seu pai em Belém. Ele era um simples pastor, mas foi escolhido por Deus para liderar seu povo. Em meio ao reino de Saul, que se afastava da vontade divina, o exército israelita enfrentava um desafio colossal, personificado na figura aterrorizante de Golias, o gigante filisteu. Este guerreiro, orgulhoso e imbatível, se erguia sobre o vale de Elá, fazendo ecoar sua arrogância e lançando dúvidas no coração dos valentes soldados de Israel. Enquanto os soldados se escondiam aterrorizados, Davi, ao ouvir as provocações de Golias, sentiu uma chama de coragem que ardia em seu coração. Ele estava prestes a fazer algo impensável, armado apenas com sua funda e algumas pedras lisas do ribeiro. Antes de avançar para o combate, Davi se ajoelhou sob a sombra das oliveiras e clamou ao Senhor, lembrando-se de que a vitória não viria da força humana, mas da confiança em Yahvé. Você vem a mim com espada, lança e escudo, mas eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos, declarou Davi, ousado diante do gigante. Assim, a batalha foi travada e a vitória se concretizou quando uma única pedra disparada pela funda de Davi atingiu a testa de Golias, que caiu derrotado. Davi se tornou um herói em Israel, mas essa glória logo trouxe a inveja do rei Saul. Este, consumido pela paranoia, lançou-se em uma caçada a Davi, obrigando-o a deixar o conforto de sua vida antes tranquila. Os densos bosques de Zif se tornaram o lar temporário do jovem escolhido, agora um fugitivo em busca de segurança. Nesse cenário sombrio, o coração de Davi se encheu de lamento, mas também de uma fervorosa busca pela presença de Deus. Em sua solidão, Davi estabeleceu um diálogo constante com seu Criador. Ele clamava por proteção, direção e sabedoria, e em suas orações praticou 7 passos transformadores. Primeiramente, entregou sua vida a Deus, colocando-se nas mãos do Todo-Poderoso. Em segundo lugar, buscou fervorosamente a presença divina, aprendendo a meditar na palavra do Senhor e a ser grato em todas as situações. Em seguida, confessou seus pecados, buscando pureza de coração e discernimento nas incertezas. Esses passos não eram apenas rituais, eles moldavam seu caráter, revelando sua profunda dependência de Deus. À medida que Davi se escondia no vale, sua pena lhe proporcionava músicas que ecoariam por gerações. Escritos que falavam de sua tristeza, mas também de um profundo reconhecimento de que a liderança vinha do próprio Senhor. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, registrou em Salmos, um eco de sua busca por clareza e a revelação divina. Ele descobriu que, mesmo nos desertos de sua vida, a presença de Deus aliviava sua alma. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Os desafios aumentavam e a perseguição tornava-se cada vez mais opressora. Como poderia um simples pastor, perseguido por um rei, cumprir o chamado de Deus? Davi, em seus momentos de dúvida, questionava-se: como posso permanecer fiel ao chamado se meu mundo parece desmoronar? Em meio a essa tensão, a palavra de esperança de Deus ecoava profundamente em seu ser, preparando-o para o que estava por vir. A jornada de Davi estava apenas começando, e a história divina estava prestes a revelar segredos inimagináveis. Enquanto os dias se passavam, Davi se familiarizava com a vida nas cavernas e arbustos dos arredores de Zif. A solidão era uma companheira constante, mas em cada momento de desespero, ele se lembrava das promessas feitas a ele por Deus e dos momentos de glória em que foi escolhido. Não era apenas um pastor, mas ungido do Senhor, e essa revelação o encorajava. Aquele era o tempo de prepará-lo para liderar o povo de Israel. Num dia em particular, enquanto estava encostado em uma rocha, Davi ouviu o som de passos na floresta. Ele foi tomado por um misto de medo e expectativa. Ali, ele ouviu um murmúrio,
e suas mãos firmaram a espada que usava para se proteger. Rapidamente, as vozes se aproximaram, e logo duas figuras emergiram da vegetação. Era Jonatas, o filho de Saul, e um grupo de valentes. Davi mal podia acreditar na visão. O amigo que havia feito em tempos passados se aproximava para estar ao seu lado. Davi, meu irmão! Jonatas exclamou, correndo para abraçar o homem que outrora tinha sido seu amigo e companheiro. Não tema, meu pai não saberá que estou aqui. Eu vim trazer notícias e força para você. O jovem pastor, tocado pela presença de Jonatas, não pôde deixar de sentir a carga de responsabilidade sobre seus ombros. Por que arriscas a vida vindo a mim? Saul busca me matar, e ele não mostrará misericórdia. Mas o Senhor está contigo. Não perca a esperança, disse Jonatas. Eu venho te trazer uma palavra de ânimo. O Espírito do Senhor é contigo, assim como prometeu, e o reino será seu. Nesse momento de revelação, a amizade entre os dois se fortaleceu. Com a presença de Jonatas, Davi viu um vislumbre da promessa divina, uma luz em meio à escuridão. Nos dias que se seguiram, Jonatas tornou-se uma fortaleza para Davi. Ele não apenas o encorajava, mas intercedia pela sua segurança diante de seu pai. As palavras de confiança e as promessas de Deus refletiam-se nas canções que Davi compunha. Ele escrevia sobre a proteção divina: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Salmos 91:2. Mas a situação não se tornou mais fácil. O ciúme de Saul crescia e suas tentativas de capturar Davi se intensificavam. O exército de Saul era forte, e nesta caçada, Davi se viu diante de decisões que testariam sua fé e integridade. Ele fugia de caverna em caverna, mas em cada lugar onde se escondia, suas canções subiam ao céu, clamando pela misericórdia e pela orientação do Senhor. Um dia, enquanto se abrigava em uma caverna, Davi se lembrou das palavras do Senhor: Não temas, porque eu sou contigo. Isaías 41:10. Com isso em mente, ele tomou uma decisão ousada. Em vez de buscar vingança contra Saul, ele buscaria uma oportunidade para mostrar misericórdia. Davi, em um momento que mudaria sua história, teve a chance de confrontar o rei em um local inesperado. Ele se escondeu nas sombras enquanto Saul, desavisado, entrava em sua caverna para se aliviar. Davi hesitou. Ele segurava a espada, mas seu coração palpitava. A escolha estava diante dele: matar Saul e reivindicar o trono, ou confiar na justiça divina em um momento que parecia culminar nas profundas lições de sua jornada. O jovem enfrentava o dilema da lealdade e da fé. Ele sabia que a verdadeira posição de rei não era conquistada pela força, mas pela obediência a Deus. Naquele instante crucial, ele cortou uma parte do manto de Saul, mas não lhe fez mal. Assim, Davi saiu da caverna e, ao mostrar o pedaço de tecido aos soldados de Saul, proferiu: Olha, meu senhor, não levantei minha mão contra você, pois contra mim é você que luta. 1 Samuel 24:10. A cada passo da sua jornada, Davi compreendia que o Senhor o estava moldando, preparando-o para o papel que um dia certamente ocuparia. Mas o que o futuro ainda reservava para o ungido de Israel? O plano soberano de Deus se desenrolaria como um mistério que revelaria mais do que simples batalhas, seria uma contenção de corações e destinos. Davi, agora, se perguntava: qual era o próximo passo nesta intensa jornada de fé? A resposta de Deus ainda estava à espreita, aguardando o momento certo para ser revelada. Davi, após confrontar Saul e mostrar-lhe misericórdia, sentiu uma onda de alívio misturada a uma inquietação. O olhar do rei, uma mistura de confusão e raiva, não saía de sua mente. Ele havia tomado a melhor decisão, mas as ameaças ainda pairavam sobre ele como nuvens sombrias. O eco do que dissera em sua defesa ainda reverberava em seu coração. Quase sempre, a escolha de não retaliar é a mais difícil. Os dias se passaram, e a presença de Jonatas trouxe um pouco de consolo. A amizade entre eles tornou-se um abrigo em meio à tormenta. Como você tem vivido nessa terra cheia de sombra, meu irmão? Jonatas perguntou, em um momento de vulnerabilidade. Eu sinto o peso da tempestade que se aproxima, mas nossas almas são entrelaçadas por um destino maior. Davi respondeu, com a voz rouca: há dias em que sinto a mão do Senhor segurando-me, e outros,
quando a solidão é um fel amargo. Ele olhou para o horizonte, onde as montanhas se erguiam majestosas e impassíveis. Era um lembrete da fidelidade de Deus, que, apesar das dificuldades, continuava a ter um propósito para ele. Na calada da noite, enquanto os sentinelas faziam sua ronda, Davi se retirou para um lado e buscou em oração a direção do Altíssimo. Ele clamou: Ó Senhor, minha confiança está em Ti. Mostra-me o caminho que devo seguir. O que queres de mim, Deus de Israel? O silêncio daquela caverna parecia abranger todo o universo, mas a presença de Deus era tangível. Somente em tal quietude, um pensamento lhe ocorreu. O Senhor disse que o caminho seria por meio de provações, mas a vitória é garantida àqueles que confiam em Ele. Naquela noite, enquanto estava postado em oração, Davi teve um sonho. Nele, um anjo do Senhor se apresentou, radiante como o sol ao amanhecer. Davi, disse a criatura celestial com uma voz que fazia tremer as rochas, te trouxe uma mensagem do Senhor. O teu caminho não será fácil, mas lembre-se, as promessas de Deus são fiéis e verdadeiras. Davi despertou, o peito agitado, mas cheio de expectativa. O que isto significa? Se a presença de Deus se pronunciava em sonhos, era um sinal de que algo grandioso se aproximava. Ele começou a preparar seu coração para as mudanças que viriam. Nos dias seguintes, reunindo seus valentes, Davi se preparou para assegurar um refúgio não apenas para si, mas também para aqueles que eram perseguidos e desolados. Ele compreendeu que o Senhor não o estava moldando somente para ser rei, mas para ser o pastor de um povo que, assim como ele, buscava abrigo e esperança sob as asas divinas. Entretanto, enquanto Davi buscava unir seu povo e formá-lo em um exército, o cheiro da traição começou a se espalhar. Boatos se espalhavam pelo acampamento do rei Saul, e a tradição do medo se intensificava. Os emissários de Saul começaram a circular entre os homens de Davi, incentivando-os a abandoná-lo, pintando um retrato do antigo amor do rei como a solução para seus problemas. Não duvidem do Senhor! Davi exclamou em uma assembleia. Seu amor é eterno, e o seu plano não falha. O tempo de orações fervorosas e da luta se aproxima. Nesse momento, ao olhar para a multidão, ele viu reflexos de desconfiança e determinação. E assim, com cada dia que passava, o cerco em torno de Davi se intensificava. Um novo dilema surgiu diante dele: confiar em Deus ou agir em suas próprias forças. A espada que havia estado em sua mão em outrora começou a pesar com o significado de agir. A pergunta sobre se ele seria capaz de manter a fé em meio aos lamentos e desafios ressoava em sua mente. Uma noite, à luz da fogueira, Davi se deteve em seus pensamentos e deixou as palavras de Salmo 27 fluírem de sua boca. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Essas palavras se tornaram uma canção que se espalhou pelo ar da noite. Mas no fundo, a interrogação persistia: será que as decisões que tomava eram de acordo com a vontade divina? Um vento cortante trouxe uma nova revelação: o Senhor estava prestes a desencadear um plano que mudaria o destino de Davi e de Israel, mas ele precisava estar pronto para o que estava por vir. Foi então que a voz que quebrava os silêncios sagrados lhe sussurrou: ainda não conheces a profundidade do meu propósito. O melhor ainda está por vir. Davi sabia que sua jornada estava longe do fim, mas cada passo o levava mais perto do que o havia chamado. Ele aguardava, agora muito mais consciente de que a verdadeira batalha não era contra Saul, mas pela realização da vontade de Deus em sua vida. Qual seria o próximo desdobramento desta história sagrada? O plano soberano de Deus se revelaria em um tempo divino, como promessa de um futuro glorioso. Enquanto os dias se passavam, a tensão aumentava ao redor da caverna de Adulão, onde Davi havia encontrado abrigo. Ele dedicava suas horas em oração e meditação, buscando a face de Deus em cada canto da noite. O clamor de seu povo crescia, e com isso, seu propósito começava a se desenrolar. Nas profundezas da escuridão, a luz da esperança brilhava mais intensamente. Uma manhã, enquanto o sol surgia no horizonte, Davi convocou seus valentes. Olhos inquietos encontrarão-se em um círculo de determinação. Irmãos, Davi começou, sua voz firme, nós somos chamados para ser a luz em uma terra de trevas. Levantem-se e lutem não apenas por suas vidas, mas por um futuro que Deus nos prometeu. Está escrito:
a batalha não é nossa, mas do Senhor. 2 Crônicas 20:15. Portanto, nossa confiança deve estar em Ele. Os valentes ouviram suas palavras, e inspirados, tornaram-se um só coração e uma só alma, apegaram-se àquele propósito maior. Em suas mentes, ecoava a certeza de que suas vidas não estavam nas mãos do rei Saul, mas na soberania do Deus de Israel. Foi nesse ímpeto que um informante anônimo se aproximou de Davi durante uma noite calma. Com voz trêmula, ele revelou as maquinações de Saul. Um plano maligno de emboscada estava sendo armado para capturar Davi e seus homens. Saul tem enviado homens das famílias de Naftali e Zebulon para sitiá-lo, disse o informante, desesperado. Ele não descansará até vê-lo caído. Davi, ao ouvir essas palavras, sentiu uma onda de convicção. O Deus de Israel é nosso refúgio! Exclamou, repleto de fervor. Naquele instante, ele se voltou para o Senhor, buscando direção em oração. Ele clamou, ó Senhor, meu Deus, se é de ti que provém esta informação, concede-nos um sinal claro. Após uma breve espera, o Senhor respondeu. Entre olhares e murmúrios nervosos, Davi mandou reunir os homens. Ele decidiu que a hora da ação havia chegado, era momento de não só sobreviver, mas de prevalecer. Com fé renovada na soberania de Deus, Davi recordou as promessas feitas a ele, que seu trono seria eterno e sua linhagem, duradoura. Ele e seus valentes prepararam-se para o confronto. No entanto, enquanto se preparavam, uma nuvem de dúvida começou a rondar seus guerreiros. E se a misericórdia de Davi falhar? E se isto não for o plano de Deus? Murmuraram entre si. Davi percebeu a inquietação e, em resposta, levantou metaforicamente a voz como um sinal para acalmá-los. Lembrem-se das palavras que nos foram dadas. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Salmo 105:4. Ele nos guiou até aqui e não nos abandonará. Com um propósito renovado, Davi liderou seu povo em oração antes de sair. Ele orou fervorosamente, pedindo ao Senhor que os fortalecesse e os concedesse a vitória. Com cada palavra, a confiança de Davi e de seus homens renasceu, ligando-os em um só espírito. Enquanto eles partiam em direção ao campo de batalha, Davi não podia deixar de sentir que Deus estava prestes a revelar mais de seu plano soberano. Quando chegaram ao local, não encontraram uma emboscada, mas um devastador campo onde soldados de Saul estavam dispersos. Um acontecimento que parecia mais que uma coincidência, uma confirmação da mão de Deus. Davi se virou para seus homens. Vem! A luta já foi vencida. Que a glória pertença ao Senhor. Com essa vitória, uma nova compreensão emergiu no coração de Davi. O Senhor não o estava apenas preparando para ser um rei, mas para ser um líder que conduziria seu povo à verdadeira adoração e libertação. Entretanto, enquanto a batalha se desenrolava, uma nova questão assolava a mente de Davi: que sinal mais Deus estaria prestes a enviar? Ele teve um vislumbre de um futuro que se entrelaçava entre si, como cordas na teia tecida pela mão do Criador. O plano soberano de Deus se desdobraria, e a pergunta ecoava, ansiosa e fervorosa: está pronto para revelar as profundezas do seu propósito, Senhor? A jornada de Davi estava apenas começando, e cada passo que dava inclinava-se mais para o cumprimento das promessas divinas. O que mais o Senhor teria reservado para aquele que decidiu confiar em Ele? E quais seriam os próximos desdobramentos que moldariam a história de Israel? A espera se tornava palpável no ar, e a certeza de um plano divino se aprofundava em sua alma. A batalha se desenrolou como um cenário de triunfo e vitória, mas no íntimo de Davi, uma nova inquietação começou a brotar. As vozes de celebração de seus homens soavam ao longe, mas ele se afastou do tumulto, buscando um lugar de solidão para contemplar a grandeza de Deus. Ele sentou-se sobre uma pedra, e aquelas circunstâncias de libertação e triunfo trouxeram à tona uma nova oração em sua alma. Ó Senhor, Deus de meus antepassados, pergunto-te, qual é o teu plano para este teu servo? Davi falou em seu coração, lançando um olhar ao céu claro, na esperança de um sinal. Ele se lembrava das promessas feitas a ele, onde a voz de Deus havia ecoado em seu espírito: tu serás pastor do meu povo, Israel. Agora, após uma vitória, a responsabilidade crescia, e a certeza de um derramamento divino sobre sua vida parecia mais imensa do que nunca. Enquanto orava, a brisa suave parecia sussurrar ao seu redor,
e o Espírito do Senhor tomou a frente em sua mente. Uma visão se formou, um futuro onde o reino de Israel estaria unido e pastoreado em paz, mas nas sombras do horizonte, Davi viu as divisões e as consequências da guerra civil. Com um sobressalto, ele entendeu que aquele era um risco para a promessa que Deus havia feito, um reino plenamente apaixonado por sua adoração. O Espírito Santo começava a revelar a Davi que a vitória era apenas o início de uma jornada mais profunda. É tempo de propagar a verdade e unir as tribos de Israel, murmurou Davi. Ele começou a vislumbrar um plano de ação, chamado não apenas à guerra, mas à adoração. Havia um som nas pessoas ao redor que precisava ser ouvido, nominado como unidade na adoração, conforme estava escrito em Salmos. Como é bom e delicioso é habitar os irmãos em união. Salmo 133:1. Davi levantou-se, tomando um compromisso de construir um lugar onde o povo pudesse se reunir, orar e louvar, longe das divisões que os tinham mantido em desconforto. Ele se lembrou da Arca da Aliança, o símbolo da presença de Deus, que há muito tempo não estava nas proximidades de seu povo. Ele se dirigiu rapidamente de volta a seus homens, que haviam começado a se dispersar em alegria. Senhores, ouçam-me. O Senhor nos deu esta vitória, mas nosso chamado vai além dos campos de batalha. Precisamos buscar o Senhor como um povo, em unidade e amor. É neste lugar que construiremos um altar, um local para sua adoração entre nós. Ao ouvir as palavras de Davi, alguns valentes começaram a responder com empolgação, porém outros ainda ficaram céticos. Davi, ainda há muitos inimigos por aqui. Como podemos nos preocupar com a adoração quando precisamos garantir a segurança do reino? Disse um deles. Tenham coragem, irmãos. Nós construímos a segurança de Israel não na força do nosso braço, mas na adoração ao nosso Deus. Porque está escrito, é Ele quem dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum, Isaías 42:29. Se buscarmos ao Senhor, Ele nos guiará através de todos os perigos. Davi então se lembrou da promessa de Deus a Moisés, quando disse que ele mesmo iria à frente do povo, e a certeza se estabeleceu em seu coração. Uma visão brilhante de um templo dedicado na cidade de Davi começou a ocupar sua mente. Ele percebeu que um dia, ali, iria adorar ao Senhor com os corações do povo, e que essa seria a identidade de seu reinado. Enquanto falava, uma nuvem se formou no céu, e imediatamente sentiu a presença do Senhor renovando seu espírito. A glória de Deus pairava sobre eles, era um sinal do que estava por vir. Os homens de Davi, antes hesitantes, agora estavam se unindo, começando a entender que o plano de Deus transcendia o que podiam ver. Com esse novo propósito ardente, Davi sabia que estava prestes a entrar em uma fase de transformação no reino de Israel, onde a verdadeira adoração governaria os corações. E enquanto olhava para os valentes ao seu redor, a pergunta tornou-se mais vibrante em seu coração: como Deus manifestaria sua presença entre eles, e que transformação seria necessária? Assim, o Senhor inspirou um novo caminho. Uma jornada de adoração e união estava diante de Davi e seu povo, levando-os a um destino nunca antes imaginado. E dignos eram os que buscavam ao Senhor, pois eles encontrariam um propósito muito maior no edificado plano divino. A luta pela adoração começaria em breve. Quais seriam os desafios que ainda ocultavam a realização total deste propósito exaltado? Davi e seus homens se reuniram sob a luz suave do entardecer, e a atmosfera estava saturada com uma expectativa quase palpável. Eles haviam sido forjados na batalha, mas agora se viam em um plano muito maior. A urgência do chamado à adoração ressoava nas palavras de Davi, como tamborilar suave ecoando no coração de cada guerreiro presente. Vamos buscar a Arca da Aliança, Davi proclamou, a determinação ardendo em seu olhar. É tempo de trazer de volta para o nosso meio o símbolo da presença do Senhor, pois é Ele quem nos fortalece e nos guia. Naquele instante, um fervor tomou conta da congregação. Os homens começaram a murmurar uns para os outros, a esperança ressurgindo em seus corações. No entanto, a sombra de sentimentos ambivalentes permanecia. Alguns, ainda aterrorizados pelas recentes batalhas, olhavam para Davi com receio. E se nossos inimigos nos atacarem novamente? Alguém questionou, a preocupação vertendo-se em sua voz. Mas com a voz firme, Davi respondeu, é na adoração que encontramos nossa verdadeira força. Não temeremos,
pois está escrito: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Salmo 27:1. Ele sabia que a adoração traria consigo a manifestação da glória de Deus, um refúgio seguro para aqueles que se aproximassem do Senhor em busca de luz e verdade. Com um senso renovado de propósito, os homens de Davi iniciaram a jornada até a casa onde a arca estava guardada. Enquanto caminhavam, Davi não parou de se voltar para o Senhor em oração. Ó Deus, revela-nos o teu plano, dá-nos favor em nossos esforços. Que a tua presença nos conduza e nos una como teu povo. Finalmente, chegaram ao lugar onde a arca da aliança estava escondida. Era uma tenda simples, mas como a luz da glória divina que havia percorrido o deserto, agora parecia brilhar intensamente aos olhos deles. Com reverência, alçaram a arca sobre os ombros, e cada passo se tornava um ato de adoração. O som do coração de Davi e de seus homens pulsava como um tambor, criando uma sinfonia de louvor ao Senhor. Quando a arca foi finalmente levada para o coração da capital, a cidade de Davi, uma multidão se reuniu. As vozes do povo se uniram em um clamor poderoso, um hino de adoração. Bendito seja o Senhor, que trouxe a sua arca de volta a nós. Ecoou em cada canto, e a alegria invadiu os corações, refletindo a unidade pela qual Davi havia clamado. Mas mesmo neste momento sublime, Davi sentia a sombra de um alerta. Ao olhar para a multidão, ele percebia que a adoração não era a única luta. Senhor, ele orou internamente, como podemos manter essa unidade? Que perigos nos ameaçam de dentro e de fora? Que faça a tua majestade ressoar neste reino, para que nunca nos desviemos de ti. Foi então que, em meio a grandeções da celebração, a presença do Senhor se manifestou de uma maneira poderosa. Uma nuvem desceu sobre o lugar, como um sinal de sua aprovação, e Davi, rendendo-se, caía de joelhos, buscando a face de Deus. Ó Senhor, renova nosso compromisso contigo. Nesse momento profundo, o Senhor falava ao seu coração. Davi, tu és o escolhido, mas a aliança contigo requer mais do que vitórias. Cada adoração que eleva o meu nome é um ato de desafio contra as forças da divisão e do medo. Prepara o coração do meu povo, pois virão dias de teste. Ouça as palavras de Salmos: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Salmo 91:1. Com essas palavras reverberando em seu espírito, Davi levantou-se com uma determinação renovada. Ele compreendeu que a verdadeira essência da liderança e da adoração estava em levar o povo a uma relação pessoal e fervorosa com o Senhor. Mas bem no fundo, uma sombra ainda pairava sobre o futuro. Que provações estariam a caminho? Quais inimigos ocultos se preparavam para desferir seus ataques em um tempo em que o povo buscava ao Senhor em unidade? As perguntas ressoavam, e Davi sabia que uma nova dimensão da luta começaria. O caminho da adoração seria pavimentado com desafios imprevistos, e a soberania de Deus ainda revelaria os planos divinos de uma maneira ainda mais esplendorosa. Essa era apenas a preparação para um propósito ainda maior. Assim que a Arca da Aliança finalmente se estabeleceu no tabernáculo que Davi havia erguido, um silêncio reverente reinava sobre o povo. Cada coração pulsava em uníssono, e a presença do Senhor preenchia o espaço, como uma corrente de energia sagrada que se manifestava em louvor e adoração. No entanto, para Davi, a luta estava apenas começando. Na calada da noite, enquanto todos descansavam, Davi se retirou para orar. Ele buscou o Senhor de todo o coração, clamando por sabedoria e proteção. Ó Senhor, ele suplicou, que este teu povo permaneça firme na unidade. Que as sombras do medo e do caos se afastem diante da tua luz. Guia-me e revela-me como posso liderá-los em tuas veredas. Durante esse tempo de intercessão profunda, ele sentiu o peso da responsabilidade que carregava. E foi então que a voz do Senhor voltou a ressoar em seu espírito. Davi, ouça com atenção. Uma grande provação está à porta, e a unidade que desejas não será fácil de manter. Prepare o coração do povo. A intercessão deve ser constante, assim como a adoração. A inquietação começou a crescer entre o povo. As notícias de que os filisteus, inimigos de longa data de Israel, estavam se movendo contra eles começaram a circular. A tensão poderia ser cortada com uma faca. Qualquer sinal de fraqueza poderia ser explorado pelo inimigo.
Davi saboreou a pressão em seu peito, mas lembrou-se das palavras do Senhor. Aquela que habita no esconderijo do Altíssimo descansará, ele repetiu para si mesmo, um lembrete contínuo de sua própria necessidade de refúgio. Porém, entre os membros de sua corte, o descontentamento silencioso começou a brotar. Certa manhã, enquanto as tropas se preparavam para uma exibição de força em resposta aos rumores de ataque, um dos seus generais, que ainda lutava com suas próprias inseguranças, disse: Ó rei, você nos chamou a adorar, mas como podemos louvar quando a ameaça nos cerca? Precisamos de estratégia, e não de hinos. Davi sentiu o golpe das palavras, e imediatamente se levantou. É na adoração que encontraremos nossa força. Sabeis, homens de valor, que o Senhor das hostes nunca nos abandonará. Se formos fiéis, se permaneceremos existentes em sua presença, ele afastará nossos inimigos. A paixão em suas palavras fez com que alguns homens calassem, mas a dúvida não se dissipou totalmente. Enquanto a multidão se dispersava, Davi se retirou novamente para a tenda sagrada. Ali, ele buscou a face de Deus com fervor, consciente de que sua liderança e a segurança de Israel dependiam da capacidade de manter a confiança em Deus. Na noite seguinte, enquanto os membros de seu exército estavam reunidos para orar, uma luz desceu sobre eles, semelhante àquela da longa jornada no deserto. Davi se levantou e compartilhou uma revelação que havia recebido em oração. O Senhor disse: a batalha não é vossa, mas é minha. Aclamem ao Senhor, então, e não temam. Ele é nosso escudo e nossa fortaleza. Entretanto, um eco de medo ainda prevalecia entre a multidão, e Davi percebeu que, mesmo na certeza da proteção divina, o coração do povo precisava ser edificado. O tempo de adoração que se aproximava seria fundamental para cimentar a unidade e fortalecer a fé. Enquanto preparava a adoração, houve um tremor na terra, e um sinal aterrador surgiu. Davi viu uma nuvem escura ao longe, como se os próprios céus estivessem bradando uma advertência. Preparai-vos, povo de Israel, pois a nossa adoração deve estar acompanhada de vigilância. Exclamou. Conforme os dias avançavam na expectativa de um confronto iminente, os corações divididos também se tornaram um campo de batalha. Davi, em seu espírito, freou o queixo, talvez o mais simples dos desafios. Ele sabia que o verdadeiro inimigo não estava apenas fora, mas dentro deles em suas incertezas e medos. Portanto, ele convocou todos a um jejum, uma busca coletiva pelo Senhor. E assim, em meio às incertezas do amanhã, o chamado à adoração ecoou, chamando os homens e mulheres a buscar a face de Deus junto com Davi. Eles se reuniram novamente, em um círculo improvisado, coroando a noite com louvores e súplicas. Mas no fundo da alma do rei, uma pergunta ainda pairava: o que mais o Senhor lhe revelaria nesta jornada de fé? E como se em resposta a essa questão angustiante, uma voz doce sussurrou em sua mente: te preparei para algo maior. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, que escutem, o que se revela em adoração preparará o caminho para o que está por vir. Essa promessa inexplicável, oculta entre os mistérios do céu, deixava Davi incomodado e ansioso por mais revelações do Senhor. O que o futuro traria para Israel e a adoração nesse caminho de desafio? Enquanto os dias passavam, a tensão continuava a brotar como erva daninha no solo fragilizado dos corações de Israel. O eco dos louvores que antes ressoava em alegria começava a se misturar com murmúrios de dúvida e ansiedade. Davi, em sua busca constante por Deus, percebeu a necessidade urgente de assegurar a confiança do povo na aliança que haviam feito com o Senhor. Numa manhã ensolarada, o rei convocou os líderes das tribos, convocando-os ao tabernáculo. Venham, disse ele, foram escolhidos para guiar e conduzir o povo. Precisamos lembrar quem somos e a quem pertencemos. O Senhor fez conosco promessas, e Ele é fiel para cumpri-las. À medida que os líderes se reuniam, Davi começou a narrar as histórias antigas, as batalhas que o Senhor havia vencido por suas próprias mãos e a libertação do Egito. Ele falava da entrada na terra prometida, das muralhas de Jericó que caíram diante do clamor do povo e, mais importante, do amor constante de Deus por Israel. Davi se colocou como exemplo, confessando suas próprias fraquezas e como a misericórdia do Senhor o havia sustentado. Vede, exclamou ele, o mesmo Deus que esteve conosco no passado é o que estará conosco hoje. Contudo, precisamos clamar ao Senhor com toda a nossa força,
porque ele anseia por nos ouvir e se mover em nosso meio. Os rostos dos líderes começaram a se iluminar novamente. Uma nova determinação tomou conta deles, e seu medo começou a se dissipar. Davi sabia que a adoração e a súplica poderiam mudar o curso da batalha que se aproximava. Ele os guiou em oração: ó Senhor dos exércitos, que nos guardaste até aqui, vem agora em nosso auxílio. Não somos dignos, mas confiamos em teu eterno amor e graça. Assim que terminaram de orar, um sentimento de paz e coragem invadiu o coração do rei. Contudo, enquanto a unidade começava a se restabelecer entre os líderes, uma sombra ainda pairava sobre o campo de batalha que se aproximava. Davi decidiu que não se tratava apenas de armar o povo para a guerra, era necessário preparar seus espíritos para a verdadeira luta espiritual. Uma noite, enquanto os soldados se reuniam, a voz do Senhor ressurgiu em seu espírito. Davi, levanta um cântico que ecoe na terra. É preciso que o povo saiba que a vitória começa com seu louvor. Adorem-me em espírito e verdade, e eu os ensinarei a guerra. Porque os que esperam em mim não serão confundidos. Então, Davi, em um momento de fervor espontâneo, começou a compor um novo cântico. Ele cantava sobre a salvação do Senhor, sobre como ele é o escudo e a fortaleza dos que nele confiam. O povo uniu-se ao seu canto, e a atmosfera ao redor mudou. O temor que os dominava se desfez como nuvens de tempestade diante do sol brilhante. Nas horas seguintes, à medida que a Arca da Aliança se preparava para ser levada ao campo de batalha, Davi arquitetou um plano incomum. Colocaremos os cantores diante das tropas, instruiu ele. Quem poderá permanecer em pé diante de um povo que louva seu Deus? A decisão de Davi era tão ousada quanto espiritual. Ele acreditava que o louvor seria a arma mais poderosa na batalha que se aproximava. E assim, ao clarear do dia, enquanto o exército se movia de acordo com o plano, a multidão começou a entoar hinos de adoração. Entretanto, enquanto isso, um grupo de espiões filisteus se aproximava, observando os movimentos de Israel. Uma dúvida pairava no ar, uma incerteza macabra sobre o que acontece quando um exército canta em tempos de guerra. Naquele instante, Davi ouviu novamente a voz do Senhor ecoar em seu coração: a batalha se trava a nível mais profundo do que vês. Preparai-vos, pois o que está por vir será além do que imaginais. O olhar de Davi se tornou firme, uma determinação aquecida pela promessa divina que deixava claro: a adoração não era somente um cântico de júbilo, mas uma declaração do poder de Deus em meio à adversidade. O rei sabia que, à medida que eles avançavam, o Senhor prepararia um caminho onde a vista humana só podia ver a desolação. E assim, o povo marchou. Vozes elevadas em adoração, enquanto a batalha no céu se intensificava. O que acontecerá a seguir, Davi não poderia prever. Mas uma coisa era evidente: o plano soberano de Deus estava em curso, e a vitória se revelaria não apenas no campo, mas nas almas do seu povo. As promessas de Deus se aproximavam, e aqueles que estavam dispostos a ouvir e obedecer seriam testemunhas de suas grandiosas obras. Enquanto o sol surgia no horizonte, as trombetas soaram e o exército de Israel avançou, marchando em uníssono sob os cânticos que haviam sido entoados na reunião de Davi. O ar estava cheio de uma expectativa palpável, uma tensão entre o céu e a terra, um reflexo do que estava prestes a desdobrar-se. O Senhor tinha prometido que ele marcharia com eles, e a energia da vitória já reverberava no coração do povo. No entanto, à medida que se aproximavam do campo de batalha, Davi avistou as linhas filisteias, suas bandeiras tremulando de forma ameaçadora. Os guerreiros inimigos estavam preparados, prontos para a luta. Os olhares de Davi se fixaram na Arca da Aliança que avançava entre os soldados, um sinal da presença de Deus. A realidade da batalha que se avizinhava não poderia ser negada. O que era visto com os olhos naturais era assustador e intimidante. Mas Davi, cheio do Espírito de Deus, lembrou-se das palavras do Senhor que ecoavam em sua mente: a batalha não é vossa, mas minha. 2 Crônicas 20:15. Ele conseguiu discernir a mão de Deus, que não apenas estava com eles, mas também estava orquestrando os eventos ocultos em planos divinos que ainda não eram visíveis aos olhos do homem. Cantai ao Senhor! Ele bradou, sua voz firme elevando-se sobre o clamor da multidão. Adorai em todas as circunstâncias. O Senhor é forte e poderoso em nossas vidas. Colocai vossa confiança nele,
E por mais impossíveis que sejam as situações que enfrentamos, a vitória é dele. À medida que as vozes se erguiam em louvor, os primeiros acordes do cântico de Davi ressoaram ainda mais alto. A multidão respondia de coração, a crença renascendo em meio à adoração fervorosa. Alguma coisa estava mudando. Espiando pelos arbustos, os filisteus começaram a hesitar, desgaste emocional tomando conta deles. A confiança que uma vez sentiram começava a vacilar. De repente, um estrondo ressoou nas alturas. Os céus pareciam se abrir, e uma média de nuvens escuras surgiu, cobrindo o solo como um manto. O que era um mero ruído na brotos da linha de batalha se transformou em um estrondo que abalou o coração de cada homem que se preparava para o confronto. O Senhor estava enviando uma grande tempestade de confusão sobre os inimigos, um sinal de que a batalha transcendeu a carne. Os filisteus começaram a olhar uns para os outros de forma apavorada, cada homem buscando refúgio, cada guerra sendo travada, não do sangue, mas da intimidação lançada pelo poder de Deus. Davi, percebendo a mudança, uniu seu povo ainda mais em adoração. Aumentem os acordes. Que o Senhor seja exaltado. Que cada um de nós declare sua majestade e sua força. Neste momento crucial, a adoração de Israel não estava apenas em resposta a uma batalha próxima, mas a uma batalha espiritual que transcendeu a vista. As forças celestiais estavam se movendo, e a vitória de Deus tornava-se evidente. O exército inimigo, consumido pelo pavor, começou a fugir. Em meio ao clamor, de repente, uma cadeira de poder se colocou no centro da luta. Davi percebeu algo obscuro à vista, um espírito maligno que se movia entre os filisteus, levando a desunião em suas linhas. Ele sabia que, enquanto a adoração ressoava, um grande espírito de confusão estava se lançando sobre o inimigo, cumprindo a palavra escrita, e, naquelas operações de guerra, o Senhor confunde os inimigos de Israel. Salmo 68:1. E assim, enquanto os louvores ecoavam, a vitória estava sendo conquistada, não mais através de espada ou lança, mas pela fiel confiança no poder sobrenatural de Deus. Contudo, ainda havia uma sombra, uma semente de dúvida que permanecia nas mentes de alguns. O que virá a seguir, Senhor? Que tempestade se erguerá nas nuvens do futuro? A voz de Davi soou internamente, questionando a direção divina. Enquanto a batalha continuava a se desenrolar, ele sentiu a presença do Senhor novamente, mais forte do que antes. O que está por vir é ainda mais grandioso do que imaginas. A vitória é apenas o início, e o plano soberano de Deus revelará novos mistérios que moldarão o destino de seu povo. O coração de Davi se apertou com a revelação. O Senhor estava mostrando que o verdadeiro inimigo seria algo mais que os filisteus, era um dilema de fé e um chamado à confissão de sua aliança com Deus. A vitória exterior refletiria uma transformação interior que clamaria por atenção em sua relação com o Criador. Assim, enquanto os cânticos continuavam, a batalha estava apenas começando em diversas esferas. Tanto em Israel quanto no mundo espiritual, Davi sabia que o fortalecimento do povo de Deus era a verdadeira guerra a ser travada. Na plenitude de adoração, um novo amanhecer começava a despontar, o que levaria a revelações ainda mais profundas sobre os planos divinos do Senhor. Nos dias que se seguiram à explosão de louvor e vitória, havia uma euforia palpável entre o povo de Israel. Contudo, Davi, agora reinante sobre um reino energizado pela fé, sentia a gravidade do que estava por vir. O poder da adoração que havia ressoado durante a batalha ainda ecoava em sua mente, mas ele sabia que o caminho para a verdadeira unidade e a liderança completa estava repleto de desafios ocultos. A alegria das vitórias recentes trouxe consigo um novo tipo de luta. Enquanto os israelitas celebravam, as vozes da divisão e da dúvida começaram a ressurgir implicitamente nas conversas à sombra das tendas. Davi escutava murmúrios, insatisfações sobre a forma como ele liderava, e alguns até questionavam se ele poderia firmar alianças com os filisteus, buscando uma paz que poderia custar a adoração genuína que havia sido reconquistada. Essas divisões nascem do medo, pensava Davi enquanto se retirava para orar. Ele decidiu que não poderia permitir que a nuvem do descontentamento obscurecesse a luz recriada pela presença de Deus entre seu povo. Com isso em mente, reuniu os líderes das tribos novamente, buscando restaurar o compromisso de todos com o Senhor. Meus irmãos, começou ele, com a voz elevada e apaixonada, o Senhor nos deu vitória sobre nossos inimigos pela sua mão poderosa.
Mas não devemos esquecer que a batalha é tanto interna quanto externa. As divisões abrem portas ao inimigo. Precisamos reconhecer que nossa força está na unidade do louvor da adoração. O silêncio se fez presente, o que Davi falava atingia o cerne dos líderes. Ele convocou um jejum e oração, uma busca coletiva pela direção de Deus. Que cada um de nós se humilhe diante do Senhor, pois é somente naquele lugar que encontramos força e renovação. O povo ouviu a sinceridade em suas palavras e se uniu em clamor ao Senhor, buscando reconectar seus corações àquela fonte divina que os fizera triunfar. Enquanto a nação orava, o Senhor começou a revelar a Davi planos mais profundos que envolviam não apenas a segurança do reino, mas também o futuro espiritual de Israel. O significado da Arca da Aliança, a presença de Deus entre eles, não podia ser subestimado. Mas a mensagem de adoração precisava ser acompanhada de arrependimento e transformação genuína para que a verdadeira unidade florescesse. Durante uma dessas noites em oração, a voz do Senhor ressoou em seu âmago. Davi, prepara-te, pois um novo trial está por vir. Esta nação não é apenas o território que possuis, mas um povo que clama por um pacto renovado. Os corações devem ser ajustados e alinhados ao meu propósito. A urgência daquela palavra fez com que Davi se levantasse em fervor. Senhor, ele clamou, mostra-me o que devo fazer para unir e purificar seu povo. Que cada um sinta a necessidade do arrependimento e do seu perdão. Davi percebeu que ele mesmo precisava buscar encorajamento e humilhação diante de Deus, pois a verdadeira liderança começa quando um servo se coloca sob a autoridade do Altíssimo. Dias se passaram enquanto a intercessão fervorosa se intensificava. Davi convocou então uma grande assembleia em Betel, onde as tribos poderiam se reunir para restaurar a aliança que Deus havia feito com eles. Ele organizou um tempo de adoração intensa, um espaço onde se buscaria o Senhor de coração e alma. Quando o grande dia chegou, o povo se congregou em números imensos. Davi dirigiu-se à multidão, seus olhos brilhando com fervor. Ele começou a louvá-lo e exaltar a grandeza de Deus, cantando a história do seu amor e fidelidade. Aos poucos, o povo se uniu em um clamor coletivo, reconhecendo suas falhas e pedindo a intervenção divina. Ó Senhor, perdão por nossas divisões. Vem nos unir em uma só voz, para que te honremos como de fato mereceis. Faz-nos perceber que a adoração é o fundamento que garante nossa segurança em ti, ele suplicou. A atmosfera mudou, e um senso de unidade começou a renovar suas almas cansadas. Mas enquanto a glória de Deus descia, uma sombra se aproximava, desavaliando o momento. Um grupo de desordeiros começou a se levantar entre o povo, sem se rendir à mensagem de humildade e transformação que Davi proclamava. Eles enredaram-se na desconexão da unidade, plantando sementes de dúvida e revolta. Quem é Davi para nos liderar? Quais são suas credenciais? Esses homens começaram a questionar. Suas palavras cortavam como facas, amolecendo o espírito de adoração que começava a florescer entre o povo. Davi percebeu, ao olhar para os rostos de seu povo, que havia um risco real de que a nova transformação poderia desmoronar diante das velhas práticas de divisão. Determinado a combater essa dissensão, Davi se aproximou do levita que estava encarregado de tocar o chofar. Chame a atenção do povo, disse Davi, com resoluto fervor. Que todos ouçam a verdade do Senhor e o seu desejo por unidade. Que esta seja uma declaração de adoração. Como um som retumbante que ecoou pelo arraial, o chofar clamou, iniciando um chamado aos corações. Eis-nos aqui, Senhor. Rejeitamos a divisão. Escolhemos seguir teus caminhos e andar em verdade. Reunindo-nos em aliança, te adoramos como a única fonte de nosso futuro. Davi bradou fervorosamente. A coragem ecoou de coração para coração, reunindo os homens e mulheres que clamavam ao Senhor. E assim, a hora da decisão havia chegado. O que viria em seguida? Seria a velha guarda de Israel disposta a recuar frente à renovação da adoração? Davi sabia que a resposta estava na disposição do povo de se render completamente ao plano soberano de Deus, pronta para ver a revelação de um novo amanhecer sobre seu reino. As linhas de batalha não estavam apenas nas frentes geográficas, mas nos corações e nas almas que clamavam. Uma luta ainda maior por verdadeira devoção e liberdade em adoração seria a prova da presença de Deus entre eles. O que o Senhor ainda guardava para revelar ao povo escolhido,
o futuro da nação dependia disso.